Fãs de animes de luta do canal, um dos temas favoritos dos nossos fãs e um dos meus também, que é Baki, o Lutador, está de volta para Netflix, mais precisamente acabou de sair no Netflix oficial brasileiro o trailer da nova temporada. Lembrando que se vocês gostarem da notícia que eu vou dar aqui, de como eu dar ela, coloque aquele like e sigam a gente, porque a gente vai falar da temporada completa como estrelar, assim como falou de todas as anteriores do Netflix que estão aqui completa aqui no canal. Dá uma olhada na descrição depois, galera. Pois bem, o nome dessa temporada é A Guerra de Pickle. Eu estou feliz que deixaram de tentar numerar a temporada, porque simplesmente não dá, já que tivemos as temporadas do Netflix, as temporadas anteriores do Netflix, e as temporadas do Netflix, elas são subdivididas também em parte 1, parte 2, então é um caos para você fazer numeração, que teria umas 4 possibilidades diferentes. Então, o que acontece? Nessa temporada, temos uma espécie de Homem das Cavernas, com muitas aspas aqui, que é descongelado e ainda está vivo. Inclusive, isso foi mostrado na temporada anterior, no finalzinho da temporada anterior. E o que ocorre é que teremos meio que todos os grandes campeões do mundo tentando lutar contra esse guerreiro, que é absurdamente poderoso. Tanto que vamos pensar, ele sobreviveu, teoricamente, até onde deu a entender, 4.000 anos preso no gelo. Então, imagine a força absurda que deve ter esse lutador. Lembrando que o que acontece, na temporada anterior de Baki, já tinha sido falado sobre a presença de mutantes em várias espécies, cuja força era absurdamente descomunal. Tanto que é comentado de um elefante que era dezenas de vezes mais forte e muito maior do que um elefante normal, que estaria causando caos na África, até que o pai do Baki, o ogro, pegou e matou esse elefante monstruoso que teria surgido, né? Então, isso dá a entender de que esse lutador seria meio que um dos humanos mutantes do passado que teve isso. Lembrando que dá a entender que o próprio Baki e o pai dele, ele teria dado do pai dele, assim como o próprio irmão, a mutação genética que faz com que ele seja absurdamente forte e que existiriam humanos aqui e acolá. Inclusive, a impressão que dá é que alguns dos lutadores que o Baki já lutou teriam justamente essas alterações que transformariam eles em super-humanos, e esse lutador seria meio, talvez, o primeiro super-humano dessa linha de mutação, sabe? Só que com a diferença que ao invés de lutar contra outras pessoas, ele enfrentaria outros animais. Inclusive, uma coisa interessante é que a gente vê meio que a temática de dinossauros sendo trabalhado aí, e alguns podem dizer, meu Deus, mas os dinossauros e os humanos não conviveram juntos naquele momento. Esse é o universo de Baki, então as coisas têm as suas próprias regras lá, vamos descobrir como isso funciona. Número 2, além dessa questão de que a gente não sabe como é o processo evolutivo dentro do universo do Baki, onde a gente vê que várias leis da química e da física do nosso universo existem lá, só que de algumas formas meio exageradas em nível de biologia, existe uma questão interessante da ideia de termos até talvez, assim como no Kung Fu e certas habilidades de artes marciais, a gente se inspira em animais reais e nas técnicas de ataque e defesa deles para criar nossas próprias técnicas, o que inclusive reforça que um dos motivos pelo qual somos tão... nossa espécie espalhou pelo planeta é a nossa capacidade de assimilar e adaptar um monte de informação possível e imaginável. Aqui talvez tenhamos técnicas inspiradas em dinossauros, o que seria uma novidade muito bacana se for assim mesmo que ocorrer, ou mesmo se eles simplesmente fizerem comparações mostrando coisas sobre dinossauros, técnicas de combates das feras do passado, sabe? Inclusive, quem me conhece aqui dos meus os vídeos de Godzilla do canal sabe o quanto eu curto esse tema. Então, você dá uma misturada o tema de monstros gigantes kaijus com de lutador e animes de luta, gente, é simplesmente juntar dois das minhas temas favoritos. E pelo jeito a gente vai ver todos os grandes lutadores, cada um de um estilo de artes marciais diferentes, que já treinou junto com o Baki, já enfrentou ele ou foi professor do Baki, tentando lutar contra esse ser, que inclusive parece ter o dobro do tamanho de uma pessoa normal. Inclusive a gente não sabe se é de repente de uma outra variedade humana do qual ele foi o último sobrevivente, né? Ou se vai ter somente essa questão da mutação. Lembrando que até milhares de anos atrás, até a gente não era a única espécie inteligente do planeta. Apesar de
da gente ter conceitos como civilização de mega construções, ferramentas, tudo mais, toda a nossa cabeça, como somos a única espécie que criou isso. Então, teve vários dos nossos ancestrais, tiveram várias espécies similares à nossa que existiram, como os Neandertais na Europa, e com o tempo elas se extinguiram. E não necessariamente porque a gente saiu dando cacetada em todo mundo, mas muitas vezes porque a nossa espécie também ela se misturou algumas vezes com essas espécies adjacentes, né? E criou novos povoados a partir daí. Como, por exemplo, o fato de que quem tem descendência europeia, como, por exemplo, maior parte do meu sangue europeu, tem, por exemplo, uma porcentagem de DNA Neandertal, por exemplo, sabe? O que poderia ser uma boa ideia para uma história de luta no futuro, de repente, gente. Vai. Se alguém, um escritor ou ilustrador estiver vendo, pega essa ideia e desenvolve ela, tá, galera? Então, eu estou bem curioso para ver, porque inclusive eles confirmaram que essa temporada, assim como as outras do BAC, elas vão ser divididas vai ser dividida em duas partes. Uma em julho desse ano, no finalzinho de 24 de julho, se não me engano. E depois a outra no final de agosto, também depois do dia 20. Então, não vamos precisar aguardar de um ano para outro para ver a resolução dessa temporada. Ela vai ser em duas partes, mas vai ser completa e somente com um mês de diferença, galera, sabe? E eu gostei dessa parte deles fazerem fragmentado em curto tempo, ao invés de deixar muito longo ou jogar tudo de uma vez, sabe? Eu acho que dá pra assimilar e rever os episódios pra entender mais detalhezinhos dessa forma do que se você arremessa tudo de uma vez. E eu quero saber de vocês quais são as suas expectativas, quais técnicas de luta nova vão ter. Alguém aqui já chegou a ler os quadrinhos e acha o que vai ser adaptado, o que vai ser deixado de fora, o que talvez seja modificado dentro dessa história? Coloca aqui nos comentários. Vejam nossas playlists com as aventuras antigas do BAC e até o próximo vídeo. Falou!